Alunos da UPF que têm o interesse de aprofundar os conhecimentos de mundo, praticar uma língua estrangeira, podem fazer a inscrição para participar do processo de seleção do Programa de Intercâmbio Acadêmico da UPF. O estudante escolhe uma das 49 instituições de ensino de 18 países conveniados. E para se inscrever é muito fácil. Acesse esse site que aparece aí na tela. As inscrições vão até o dia 18 de setembro. Ler poesia estimula a mente, os sonhos, e mais de 1000 alunos da região leram o livro do mês de agosto, Viva a Poesia Viva, do autor paulista Ulisses Tavares. Um dos encontros aconteceu hoje pela manhã no Teatro do Sesc, aqui em Passo Fundo. A Secretaria de Educação de Passo Fundo e a UPF trazem todos os meses um autor para conversar com alunos da região. O escolhido no mês de agosto é o paulista Ulisses Tavares. Ele veio para falar da obra Viva a Poesia Viva. E ele nem tinha subido no palco e os leitores já estavam cheios de perguntas. Eu queria saber de onde é que ele tirou tanta inspiração para fazer tantas poesias, né? Então, refletindo assim na gente, né? Que a gente gosta tanto e tão atraente para a leitura. Porque ele gosta muito de falar dessas coisas, assim, sobre as coisas que estão acontecendo agora. Eu queria perguntar para ele por quê. Poesia para conhecer o mundo e a si mesmo. Essa é a proposta do livro lançado em 2009 e que em 80 páginas fala do cotidiano e do mundo contemporâneo. Eu achei assim que ele é muito legal, ele fala bastante sobre o que está acontecendo agora e sobre o que talvez aconteça no futuro, né? É um livro bom pelo fato de ter poesias, a gente até fez um diálogo na turma, tipo, explicando assim, a professora ajudou nós. É muito bom, tem muitas poesias que refletem a atualidade, né? O que nós estamos passando, sim. E tem muitos que refletem também a adolescência, o que a gente passa na escola, o que a gente vai passar ainda para frente, e eu gostei muito. A poesia, né, é um gênero literário que ele é pouco lido, infelizmente, pelos alunos. Enquanto livro, pelo menos. Porque enquanto música, enquanto letra de música, os alunos aproveitam muito a poesia. É importante, muito importante, que um livro de poesia tenha sido escolhido como livro do mês em função dessa preferência, né, dos alunos por livros de narrativa, livros diversos, né? Esse bate-papo faz parte do projeto Livro do Mês. Em 3 dias, reúne mais de 1000 alunos da região. E a gente está recebendo aqui no estúdio o autor convidado para o livro do mês de agosto, o escritor, jornalista, dramaturgo, enfim, multifaces a gente pode dizer, né? Ulisses Tavares, seja bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Só para lembrar que eu sou natural de Sorocaba, a terra dos bandeirantes, Sim. Que aliás que desbravaram toda essa região aqui. Aqui era a rota para ir a São Paulo. Era a rota dos bandeirantes. Só que eles não vinham por um motivo nobre, eles vinham para pegar os coitados índios e transformar em escravos. Né? E por coincidência também, como eu sou Paulista Costa Centão, eu sou descendente direto dos principais genocidas da história do Brasil, que é o Raposo Tavares. Então eu queria publicamente só avisar que eu não sou culpado. Foi o meu avô que fez, gente. Eu não fiz nada, eu nunca bateria num índio. Tá bom, Ulisses. Vamos falar então de um assunto mais leve. Vamos. Falar de poesia. Eu quero saber a tua impressão. Hoje de manhã tu esteve no Teatro do Sesc, reunido com alunos. Você está aí há alguns dias em Passo Fundo, Sim. né? A tua impressão de chegar nos locais e ver que esses jovens, esses alunos, leram teu livro, sabem do assunto, estão por dentro da obra. Olha, isso é realmente emocionante e maravilhoso, porque, infelizmente, isso é uma raridade. A realidade do Brasil nos dá essa raridade. O jovem e a criança que lê, especialmente poesia. Não porque não goste, eu quero deixar bem claro. Tem pouco acesso, quem sabe? Não, porque não sabem ler. Não sabem ler. Eu sempre lembro que, infelizmente, nós temos muito orgulho de ser brasileiro, mas tem um orgulho que a gente não devia ter. Nós temos as crianças e jovens mais burros do mundo. Em todos os testes que se faz, internacionais de educação, nós só ganhamos de goleada em países fantasticamente desenvolvidos, como Quênia, África Subsaariana, Afeganistão. Então não é nenhum problema. O problema maior, sempre digo, não é o problema do livro, é o problema de quem lê. Ou seja, se o jovem, a criança, não sabe ler,
O que adianta o livro para ele? Porque não é apenas decodificar o que está escrito aqui, é entender. Exatamente. Mas você não consegue nem ler uma bula de remédio, nem mesmo entender uma placa de ônibus e começa a curtir músicas que são feitas especialmente para burros diplomados, né? Como berê, aí se te pego, e aí vai, ele desce a bundinha, baixa a carcinha. Quer dizer, ferrou. Né? Então, eu acho super gratificante chegar num local como esse e ver que a leitura é, sim, feita do jeito certo. Ou seja, ler é que é importante, o resto é a consequência. Bom, e a gente quer aproveitar, a gente está com um poeta aqui, uma pessoa que tem conhecimento aprofundado sobre o assunto, né? Eu quero que tu fale um pouquinho dos temas. O Ulisses ele trata de temas como natureza, fome, política, tudo isso em poesia. Dá uma palhinha pra gente. É a minha maneira, né, de romper. Tem uma frase célebre que diz que eu acho que é fundamental. Só escrevemos porque queremos ser amados, queremos ser entendidos. Ninguém quer ser uma ilha de compreensão, né? Uhum. Então, o único poder que a poesia nos dá é expressar essa angústia do existir, do espanto de estarmos vivos nesta época, através do verso. É essa coisa maravilhosa da poesia. Tem algum verso na ponta da língua aí, Ulisses? Alguns a gente que eu não gosto, combinou, porque os meus poemas, então, telespectador, plim, atenção, eles são muito curtinhos, então eu faço assim quando eles acabam, porque aí não fica ninguém esperando, porque é tão curto que não dá tempo, Twitter. 144 caracteres. Isso aí. Toque. Alguma coisa estranha acontece quando se toca em gente. Experimente. Boa. Mais um? Fome. Se tu tiver, que acho que é um assunto importante aí. Sem dúvida. A professora hoje nos ensinou a amar, proteger e respeitar os animais. Daí eu chego em casa e a mamãe prepara todos para o jantar. Meu Deus. E sobre televisão? Continuem comendo carne. Gaúchos, continuem comendo carne. E sobre televisão, tem algum rapidinho? Tem. Já que estamos numa televisão, né? Para meditar, o homus urbanus occidentalis deixa as costas eretas, cruza as pernas em posição de lótus e assim, olhando fixo e com muita atenção, liga a televisão. Isso é um pouco de poesia contemporânea. Acho que sim. Para as pessoas em casa poderem maturar aqui, isso, entender bem. Tudo é poesia, cara. Eu estava falando hoje de manhã que a poesia é o sonho. Sem o sonho, a vida não tem graça. Por isso que no Dia dos Namorados eu sempre falo, não aceite um anel de presente. É melhor um beijo, é melhor um abraço. Com essa a gente encerra a entrevista aqui, porque foi sensacional. Muito obrigado pela tua participação. A gente conversou com Ulisses Tavares, que é escritor, poeta, dramaturgo, enfim, a lista é grande, jornalista também, né? Também. Muito obrigado pela tua presença, tá? E aproveite bem Passo Fundo. Obrigado, com certeza. Bom, vamos falar de tempo, gente. Depois da chuva de ontem, o céu abriu com o tempo seco e o frio chega nos próximos dias. Confira a previsão para amanhã e já para o sábado. Sexta-feira será ensolarada, a temperatura mínima de 10 e a máxima alcança os 22 graus. Já o sábado será de sol entre nuvens e aumento da temperatura. A mínima será de 11 e a máxima alcança os 26 graus. E neste sábado, a BS Bios UPF enfrenta a AVF de Santa Maria pelo segundo turno do Campeonato Gaúcho de Voleibol Adulto Feminino. O jogo começa às 6 horas da tarde no ginásio do Colégio Notre Dame, aqui em Passo Fundo. Na estreia do novo técnico, a BS Bios UPF venceu o Grêmio Náutico União. Então fica o convite para a comunidade acompanhar o jogo e torcer pelo time da cidade. Boa sorte à equipe de Passo Fundo. Parado há cerca de 3 meses por problemas técnicos, o relógio da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida deve voltar a operar amanhã. E nossa equipe fez uma reportagem para mostrar a atual situação do relógio, mas também ilustrar a relação do passofundense com esse símbolo da cidade.
um cartão postal da cidade de Passo Fundo. Encanta todos que passam por ela e quem entra sempre quer voltar. É a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que começou a ser construída em 1832 e abriu as portas para os fiéis em 1951. Sua estrutura é rica em detalhes, com vidros coloridos e monumentos que chamam a atenção dos fiéis que frequentam o local. Mas o grande símbolo da catedral está lá no alto, é o relógio. O relógio é para tocar a cada quarto de hora e a cada hora cheia ele badala. Foi construído em 1951 pela empresa familiar Svertner, que produzia e instalava relógios em torres de igrejas e prédios públicos. O artefato é considerado uma relíquia, mas há cerca de 3 meses parou de funcionar exatamente às 4h17. Parou de vez, assim, né? Foi numa noite, no outro dia ele não foi ficando atrasado minuto a minuto, né? Ele parou de vez. E não é a primeira vez que o relógio para assim, de repente. Isso acontece porque ele já tem muito tempo de uso. Pelas investigações que nós fizemos preliminares, é um problema elétrico. Ele é um relógio misto, tem a parte mecânica e a parte elétrica, né? A parte mecânica foi revisada, não tem problema algum. Então deduzimos que está na parte elétrica esse problema. A forma como ele trabalha com pêndulos, né? Esse é algo que constantemente a gente tem que estar fazendo essa manutenção e quando dá problemas também chamar o técnico especializado. Para muitos fiéis, as badaladas do relógio fazem falta. O relógio para nós, passofundenses, é de uma importância extraordinária, porque ele marca as horas. Tem muita gente que vem para o centro, vem sem relógio, não sabe horário. E a gente, quando estava em casa, a gente ouvia o badalar do relógio. O relógio a gente sente uma grande falta dele, porque ele não toca mais. E ele é tão legal quando ele tocava, né, principalmente ao meio-dia, as 12 badaladas, que hoje não se ouve mais. Ele está estragado já faz tempo, né? Essa demora para consertar o relógio é porque há poucas pessoas que trabalham nesse ramo aqui no estado. Nós contatamos o técnico que trabalhou na mesma empresa que fez o relógio da catedral, que mora em Porto Alegre, né, e atende vários municípios aqui do nosso estado. A visita do técnico já está agendada e em breve a população terá de volta o símbolo da catedral funcionando. As pessoas hoje seguiam, né, pelo toque do sino e também pelo relógio da catedral. Isso é um serviço, mas sobretudo é um símbolo, né, do que a catedral e o tempo representa na vida das pessoas. O canal de notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje às 7h30 e também às 10h30. Fica o convite para você entrar na nossa página do Facebook e nos acompanhar por lá. Compartilhe nossos conteúdos. Até amanhã, um grande abraço. A gente se vê.